Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero ler aqui com vocês a base bíblica da doutrina da depravação total. É óbvio que a Bíblia inteira ensina as doutrinas da graça, porém há passagens em que há uma apresentação mais exaustiva e detalhista de algumas das doutrinas da graça. E a doutrina da depravação total, que está sendo agora recentemente, novamente atacada por semi-pelagianos, pelagianos disfarçados ou livre-arbitrianos, eles que estão rejeitando aquilo que toda a tradição protestante ensinou, que é a depravação total, nós veremos agora, à luz da Bíblia, qual é a evidência da totalidade da depravação. Então, os que desejam tirar o total da depravação são antibíblicos, semi-pelagianos, estão aí novamente trazendo essa heresia para ser publicamente aceitável diante de todos. E olha que interessante, isso já acontecia, na prática já acontecia em muitas igrejas evangélicas no Brasil. Agora, alguns querem que essas afirmações, esse conceito de um livre-arbítrio que não foi prejudicado totalmente, volte a fazer parte do know-how, volte a fazer parte do catálogo dos evangélicos, né? Infelizmente, sempre há de surgir esses que defenderão aí as heresias semi-pelagianas. Então vamos aqui ler Romanos capítulo 3, do 10 ao 18. E vamos perceber como é que o apóstolo trabalha a depravação ou o resultado do pecado no ser humano. Então, a partir do versículo 10, diz ele, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito? Então, em primeiro lugar, o apóstolo já mostra que a depravação total está firmada no Velho Testamento. Então, é um ensino já da antiga aliança e agora também repetido no Evangelho. Portanto, é uma verdade que é garantida em toda a Escritura. Não há justo nenhum sequer. Então, em primeiro lugar, a depravação aqui prejudica completamente a posição jurídica ou judicial do homem diante de Deus, né? Ele não é mais justo diante de Deus. Continua, versículo 11. Não há quem entenda. A depravação atinge a cognição espiritual do ser humano. E o apóstolo vai dizer lá em Coríntios que o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Continua, não há quem busque a Deus. Então, mostrando que também a depravação atinge a vontade do ser humano. Por isso, Jesus diz que aqueles que estavam vindo ele não queriam vir a ele para terem vida eterna. Continua o versículo 12. Todos se desviaram. Então, mostrando a universalidade da depravação, né? Todos, então gentios, judeus, todos conhecem a lei ou não, foram atingidos, eles se desviaram. E juntamente se tornaram inúteis. Agora aqui mostra que a depravação causa inutilidade real, aquilo que o ser humano pode produzir ou fazer para o benefício espiritual de sua existência eterna. Continua, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, mais uma vez aqui mostrando a incapacidade do ser humano de fazer o bem, de fazer coisas úteis para o Senhor, especialmente para a sua eternidade. E aqui diz, novamente afirmando a universalidade disso, nenhum sequer. Continua, o versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. Aqui agora mostra que suas palavras são destrutivas, enganosas, né? Há aqui o texto até falando que há veneno, ou seja, matam com suas palavras. A Bíblia ensina isso em vários lugares. 14. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Jesus vai dizer que a boca vai falar do que está cheio o coração. Aqui, evidentemente, mostra que o ser humano, por causa da depravação, ele coloca para fora aquilo que está no mais íntimo dos seus sentimentos, do seu coração. Versículo 15, os seus pés são velozes para derramar sangue, mostrando que o pecado causa também no ser humano, torna o ser humano animalesco, agressivo, né? Então chega a praticar coisas que nós jamais imaginaríamos que alguém praticaria.
Versículo 16, nos seus caminhos há destruição e miséria. O ser humano não só se destrói, mas destrói outros, causa miséria. Então, onde ele coloca a sua mão e os seus pés, causa algum tipo de desconforto, de desvio, de destruição. Por quê? Porque por causa do pecado. E o versículo 17, eles não conhecem o caminho da paz. Então não há uma experiência deles na paz de Deus, na paz de Cristo, na comunhão com Deus. Não há também na sua vida diária nem algo que possa produzir algo pacífico. E por fim o versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ou seja, essas pessoas não praticam a religião correta, não praticam a piedade, não têm reverência diante de Deus. Quando lemos esse texto bíblico, esse trecho aqui de Romanos capítulo 3, do 10 ao 18, é simplesmente inacreditável quando nós notamos que pessoas que confessam a fé cristã, a fé evangélica, negam as realidades que são confirmadas no Evangelho a respeito da depravação total. Ou seja, apenas Deus, pelo seu Espírito, pode fazer com que pessoas confessem Jesus por causa desse estado, dessa depravação total. Total porque atingiu toda a potência da alma, todas as áreas do ser humano. E aqui está explicando isso de forma detalhada, clara, profunda, séria. Então nós só podemos considerar, de fato, os que negam a depravação total como semi-pelagianos, hereges, que precisam ser rejeitadas aí dentro, no mínimo, de uma ortodoxia evangélica, no mínimo, e isso é muito sério. E aí, para mostrar como há aqueles que, mesmo não compartilhando da fé reformada, pensam dessa forma, eu vou mostrar o que um teólogo pentecostal, e nesse livro Teologia Pentecostal, de Stanley Horton, ele diz na página 269, olha só o que ele vai escrever aqui, abre aspas, Por esta razão, por estar a natureza humana tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus. A esta condição chamamos de corrupção total ou depravação da natureza. Não significa que as pessoas não possam fazer algum bem aparente, apenas que nada do que elas fazem será suficiente para torná-las merecedoras da salvação. Este ensino não é exclusivamente calvinista. Até mesmo Armínio, mas não todos os seus seguidores, descreveu o livre-arbítrio do homem em favor do verdadeiro bem, na condição de preso, destruído e perdido. Está aqui essa citação, vou colocar aí para você dar uma olhada na parte final aí, quando ele menciona isso a respeito da depravação total. Então, sabemos que o arminianismo tem também o seu compromisso com o livre-arbítrio, daí vai levantar a hipótese de um remendo, da graça preveniente para dar condições a todos os seres humanos. Esse é outro ponto a ser discutido, que na verdade é uma graça ineficiente. Porém, até aqui, até esse ponto da graça ser levantado, eles confessam a depravação total. Então precisamos aqui deixar muito bem claro a todos que os que negam a depravação total são semi-pelagianos. E temos aí alguns youtubers, que estão aí tentando levantar essa hipótese para que seja aceita. Então precisamos trabalhar contra eles de forma clara, direta e veemente, lutando sempre pela verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te preserve e te guarde do engano religioso.